Sessão ordinária do dia 13 de novembro de 2025. Havendo quórum regimental, declaro aberta essa sessão. Convido a todos para que de pé possamos elevar o nosso pensamento a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Solicito a leitura da ata anterior pela assessoria legislativa para discussão e votação. Ata 1265, sessão ordinária da Câmara Municipal de Onápolis, Bahia. Aos 6 dias do mês de novembro de 2025, às 8h45, foi dado início à 1265ª sessão ordinária. Havendo o quórum regimental, com a ausência do vereador Gildair Almeida, o presidente declarou aberta a sessão. Após a oração, leitura e aprovação da ata da sessão anterior, foi lida a pauta com as seguintes matérias: Projeto de Lei do Executivo 21/2025, segunda discussão. Projeto de Lei do Executivo 22, já em primeira votação. Projeto de Lei do Executivo 23, em primeira votação. Projeto de Lei do Executivo de número 24, em terceira discussão. Projeto de Lei do Executivo 25/2025, primeira votação. Veto ao projeto de lei do Legislativo 17/2025, em votação. Projeto de lei 40/2025, autoria Pedro Queiroz, segunda votação. Projeto de lei do Legislativo 41/2025, autoria vereador Valdiran Marques, em primeira votação. Projeto de lei do Legislativo 42/2025, autoria Raimundo Porrola, primeira votação. Projeto de lei do Legislativo 43/2025, autoria mesa diretora, primeira votação. Projeto de lei do Legislativo 44/2025, autoria Renato Bromoschenkel, primeira votação. Projeto de lei do Legislativo 45, autoria Valdiran Marques, em segunda discussão. Projeto de lei do Legislativo 46/2025, autoria Arilma Rodrigues, primeira discussão. Projeto de lei do Legislativo 47/2025, Arilma Rodrigues, projeto em apresentação. Projeto de lei do Legislativo 48/2025, autoria Adriano Cardoso, em apresentação. Projeto de lei do Legislativo 49/2025, autoria Valdiran Marques, apresentação. Projeto de lei do Legislativo 50/2025, autoria Valdiran Marques, em apresentação. Projeto de lei do Legislativo 51/2025, autoria Gildair Almeida, em apresentação. Projeto de lei do Legislativo 52, autoria Wellington Rodrigues, em apresentação. Projeto de lei do Legislativo 53/2025, Edmundo Novaes, projeto em apresentação. Moção 08/2025, Valdiran Marques e vereadores subscritores, votação. Requerimento 34/2025, autoria Jorge Maestro, requerimento em votação. Indicação 361/2025, Raimundo Porrola, votação. Indicação 363, Renato Bromoschenkel, indicação em votação. Indicação 364 do Jorge Maestro, em votação. Indicação 365, Wellington Rodrigues, em votação. Indicação 366, Edmundo Novaes, em votação. Indicação 367, Valdiran Marques, indicação em votação. Indicação 368, autoria Arilma Rodrigues, em votação. Indicação 369,
autoria Saulo Cardoso. Em votação, indicação 370, é de autoria de Ubaldo Suzar. Em votação, indicação 372, Rogério Astória. Indicação em votação, indicação 373, de autoria de Josemar Nascimento. Indicação em votação, indicação 374, 2025, autoria da vereadora Carmen Lúcia. Em votação, indicação 375, 2025, autoria de Pedro Queiroz. Indicação em votação. Aberto o pequeno expediente, o vereador Rogério Astória usou a tribuna, discorreu acerca do orçamento em pauta. Sugeriu que um técnico venha à Câmara para explanar sobre o assunto. Jorge Maestro também usou a tribuna no pequeno expediente, justificou o pedido através de indicação da prorrogação do processo seletivo do município. O vereador Rogério retornou à tribuna no grande expediente, agradeceu o apoio dos colegas para a aprovação da moção de apoio aos deputados para rejeitar a resolução do CONAMA relacionada ao aborto. Parabenizou Eunápolis pelos 75 anos de fundação, disse que todos devem contribuir com o desenvolvimento da cidade. O vereador Ubaldo Suzar também usou a tribuna no grande expediente, parabenizou Eunápolis pelos 75 anos e falou da sua preocupação com as melhorias do município. Disse que concorda com a prorrogação do processo seletivo e apresentou a indicação que visa a solução do problema de falta de água em Gabiarra e Ponto Maneca. No uso da tribuna, o vereador Renato Bormochenko afirmou que qualquer vereador que queira lutar pelo bem de Eunápolis tem a sua bênção, relatou ter sido citado em uma rede social como culpado pela situação de uma determinada rua que está intransitável. No entanto, apresentou a indicação de sua autoria já aprovada, pedindo ao Executivo urgência na solução do problema. Além disso, mostrou indicações de outros mandatos, que os vereadores também cobraram a mesma coisa, deixando evidenciado que o problema não é solucionado por culpa do Executivo. O vereador afirmou que os áudios que circulam na cidade de vereadores da base do prefeito reclamando da saúde pública municipal só confirmaram o caos na saúde, como a oposição já vem mostrando. Declarou que aprovar o orçamento autorizando o remanejamento até 100%, é passar um cheque em branco ao prefeito. Jorge Maestro retornou à tribuna e falou sobre os benefícios da municipalização do trânsito, disse que, entre outras coisas, passaria a receber os recursos para custear a organização do trânsito. Pediu o apoio dos colegas para a aprovação do requerimento 34, que solicita informações sobre a implantação da Lei Municipal 746, e, em a parte, o vereador Rogério Astória concordou com a implantação da Lei 746 e informou que já sugeriu ao Executivo a contratação de um engenheiro de trânsito. Convidou os edis para fazer uma emenda para que a autorização de remanejamento da LOA seja de 30% e, em seguida, informou ter recebido na Câmara os alunos da Escola Kennedy. A vereadora Carmen Lúcia usou a tribuna para pedir o apoio aos colegas para aprovação da indicação de número 374, que visa melhorar o trânsito em uma via com muitas clínicas, onde é grande o fluxo de ambulâncias, e sugeriu a volta da Zona Azul. A vereadora falou ainda sobre a necessidade de legislação que obrigue a organização das fiações nos postos. O vereador Edmundo Novaes demonstrou sua satisfação com a aprovação do projeto que cria o Dia do Agro. Falou sobre o projeto de sua autoria em tramitação sobre um programa para capacitar gestantes em noções básicas de primeiros socorros. Concluiu seu pronunciamento afirmando que lutará pela municipalização do trânsito. O vereador Ademir Freire parabenizou Eunápolis pelo aniversário de fundação, afirmou que a campanha Novembro Azul é importante, mas é preciso haver estrutura para atendimento médico aos homens. Disse que quando o vereador se preocupa com a saúde e a educação, está contribuindo com a administração do município, e sua luta por estradas vicinais de qualidade é para que os moradores, entre outras coisas, tenham uma garantia de que serão socorridos por uma ambulância caso precisem. Declarou que o hospital regional já teve melhoras, mas precisa avançar mais. Concluiu seu pronunciamento dizendo que o município precisa dialogar com o Estado para trazer um hospital estadual para Eunápolis. Na sequência, foi aberto o processo de votação. Todas as matérias em pauta para votação
foram aprovadas por unanimidade dos presentes. Usando a questão de ordem, o vereador Renato Brumochenko explicou o porquê foi colocado novamente um projeto que declara de utilidade pública a SOS Vida. O vereador Jorge Maestro pediu que o presidente consulte os vereadores sobre o retorno da votação individual das indicações. Nada mais a pena tratar. O presidente encerrou a sessão agradecendo a presença da imprensa, do público presente, da assessoria jurídica da Casa, aos munícipes que assistem à sessão pela página do Legislativo. Sala das Sessões, 6 de novembro de 2025. A ata está em discussão. Coloca a ata em votação. Declaro a ata aprovada. Solicito do primeiro secretário que faça a leitura das correspondências em matéria da ordem do dia. Bom dia a todos. Indicação número 371/2025 ao Poder Executivo Municipal que sejam tomadas as devidas providências para a pavimentação asfáltica com devido escoamento das águas pluviais da Rua Moscou, situada no bairro de Inabóis, vereador Gildaí da Silva Almeida. Indicação número 376/2025 ao Poder Executivo Municipal a pavimentação asfáltica do caminho 54, que fica localizado atrás da Escola Municipal Giuseppe Lacoviello, no bairro Alecrim 2, vereador Edmundo Novaes. Indicação número 377/2025 ao chefe do Poder Executivo Municipal a pavimentação do Beco Beija-Flor, localizado no bairro Moisés Reis, vereador Josemar Nascimento. Indicação número 378/2025 ao Poder Executivo Municipal a pavimentação com sistema de drenagem de águas pluviais, bordas das calçadas, sinalização de trânsito e melhoramento na iluminação pública para a rua Jequitinhonha, situada no bairro Minas Gerais, nesse município, vereador Saulo Cardoso. Indicação número 379/2025 ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, sejam tomadas as providências necessárias de realização de obras de infraestrutura urbana, pavimentação e melhorias correlatas na rua Oswaldo Bonfim, situada no bairro Alegria, neste município, vereador Ademir Freire. Indicação número 380/2025 ao chefe do Poder Executivo Municipal a criação e implantação de uma ciclofaixa, ciclovia ao longo da BR-367, desde a rotatória do entroncamento com a BR-101 até a Policlínica Regional de Saúde de Onápolis, vereador Valdiran Marques. Indicação número 381/2025 ao Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente a reabertura com requalificação de toda a estrutura da Policlínica Municipal localizada no bairro de Inabóis, recondicionando-a nos moldes do funcionamento anterior, atualmente fechada e em estado de completo abandono. Vereador Negão da Água. Indicação número 382/2025 ao Poder Executivo Municipal a pavimentação da Rua Nelly, bairro Novo, em Mundo Novo, com devido escoamento das águas pluviais, sabendo que essa obra é de suma importância para os moradores do referido local, vereador Ubaldo Suzar. Indicação número 383/2025 ao Poder Executivo a realização do patrulhamento, posteriormente a pavimentação asfáltica da Rua Pastor Rosalvo Libertino, via de principal acesso ao bairro Vista Alegre. Atualmente a rua encontra-se em estado crítico de conservação, com inúmeros buracos e irregularidades no solo, dificultando a trafegabilidade de veículos e pedestres. Vereador Renato Bromochenko.
Indicação número 384/2025, ao Poder Executivo Municipal, a pavimentação asfáltica da rua 25 de dezembro, no bairro Itapuã, com devido escoamento das águas pluviais, com calçamento para pedestre, acessibilidade meio-fio. Vereador Porrola. Requerimento número 35/2025, requer do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, informações e providências quanto à plena aplicabilidade da Lei Municipal número 1257/2021, que dispõe sobre a implantação, funcionamento e oferta de serviços da Clínica Veterinária Municipal e demais benefícios previstos no referido diploma legal. Vereador Jorge Maécio. Requerimento número 36/2025, requer do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, providências para a plena aplicabilidade da Lei Municipal número 1363/2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as emissoras de rádio do município de Onápolis inserirem em sua programação diária o mínimo de 10% das músicas de artistas locais. Vereador Negão da Água. Projeto de lei do Legislativo de número 54, de 13 de novembro de 2025, institui o Programa Municipal de Amparo a Animais Abandonados no município de Onápolis, estabelece diretrizes integradas com o Centro de Controle de Zoonoses e com a Lei Municipal número 1257/2021 e da outras providências. Vereador Jorge Maécio. Projeto de lei do Legislativo de número 55, de 13 de novembro de 2025, institui o Dia Municipal da Saúde da Criança e do Adolescente no âmbito do município de Onápolis e da outras providências. Vereador Valdiran Marques. Sem mais, presidente. Declaro intervalo regimental para discussão das matérias.
Declaro aberto o pequeno expediente. Vereadores terão 5 minutos para tratarem especificamente da matéria da ordem do dia. Inscrições prévias. Mais alguém no pequeno expediente? Com a palavra, o vereador Rogério Astória. Bom dia, senhores vereadores, caros colegas, bom dia, senhoras e senhores, imprensa, autoridades. Eu quero falar exatamente sobre o pequeno expediente. Em que sentido? Nós temos bastante requerimentos e projetos de lei. Eu quero fazer uma sugestão de que os autores dos requerimentos e dos projetos de lei do Legislativo possa nos trazer, possa vir à tribuna fazer a argumentação. Porque há as sessões próprias para isso, não vai direto à votação, é a apresentação. Enfim, o que está acontecendo? A gente às vezes fica boiando em algumas coisas por não entender a justificativa, o embasamento adequado. Então eu queria sugerir, para que a população, para que os presentes também possam compreender melhor as propostas. Por que eu alertei para isso? Porque passou aqui na Câmara um projeto de lei, foi aprovado, a ser sancionado, e a pessoa me procurou onde é inconstitucional. E ela me disse, Rogério, está aqui, eu pesquisei, comprovei. Bem, a Câmara poderia fazer esse projeto? Poderia. Mas realmente vai ser um trabalho perdido. Porque ela vai se defender, ela vai, provavelmente, talvez o prefeito nem vai sancionar, quando perceber isso. Que é o projeto de lei que fala, que é do vereador Pedro Queiroz, que fala do benefício aos profissionais de vendas de imóveis, os corretores. Porque os cartórios, eles têm uma lei a seguir, uma diretriz a seguir do Ministério da Justiça, que não tem como cumprir. Então ela me disse, olha, não vou ter como cumprir. E aí eu fui pesquisar, realmente ela tem razão, da inconstitucionalidade. Então eu acho que se cada vereador que propõe requerimentos para que vocês possam saber, é quando a gente fala de uma lei que já existe e que não está sendo cumprida. Então a gente solicita que o gestor cumpra aquela lei. Isso é requerimento. Mas fazemos também projetos de lei, onde a gente sugere que seja criada uma nova lei. E tem as indicações. As indicações é essa mais simples, não depende de tanta explicação, é muito lógico. Mas os projetos de lei, principalmente, eles requerem um pouco mais de entendimento. E, então seria muito bom o uso aqui na tribuna para argumentar, e é próprio para isso esse momento. Muito obrigado. Declaro encerrado o pequeno expediente. Declaro aberto o grande expediente.
Vereadores, inscrições prévias. Mais alguém no grande expediente? Encerrado inscrições do grande expediente, com a palavra o vereador Rogério Astória. Cumprimento a todos novamente. Bem, nós chegamos aí a 10 meses de mandato, né? Graças a Deus por isso. 10 meses onde a minha vida, de forma, né, particular, tem sido muito impactada, tem sido bem alterada, mas estou muito confiante e esperançoso nessa decisão que fiz de poder contribuir com o mandato, de colocar o meu nome, de estar na política. E muitas coisas aconteceram e eu quero trazer para vocês, também para vocês, uma análise que eu fiz. Eu até trouxe uma imagem aqui para ilustrar, né, uma obra de arte, alguém se referindo ao silêncio, né? Quando você faz isso para alguém, você está pedindo, mas é uma obra de arte e eu quero ilustrar. A população, nós aqui, ouvimos muito falar de interesses pessoais que é articulado entre executivo e legislativo. Isso não é de Eunápolis, eu não quero falar de pessoas, de ninguém, mas eu quero falar de circunstâncias onde eu tenho observado e já vou concluindo. E eu quero alertar a cada um de nós para isso e informar a população também. O que acontece? Quando o executivo, se é que articula situações para que ele tenha o voto de A ou B aqui dentro, talvez está tendo um engano nessa situação. O que ele quer comprar com isso, talvez não seja aquele voto para esse ou aquele projeto. Porque imagine, a legalidade ela existe, não tem como passar fora da legalidade. É como uma empresa. Uma empresa abriu as portas, ela tem um CNPJ, ela tem um endereço, ela tem uma instituição estadual, uma instituição municipal, ela tem um estatuto, ela tem tudo correto. Ela está perante a lei, tudo correto. Mas por trás de uma empresa pode ter coisa errada. Pode ter sonegação, pode ter outros crimes, pode ter um monte de coisa. Então, o que chega aqui é dentro da legalidade. Poucas coisas se chega para ser votado, onde está de forma explícita, favorecendo A ou B. Mas o que acontece muito, e essa é a minha conclusão, o que o executivo muitas vezes precisa, na ideia dele, na conclusão dele, e é o que ele faz, e eu quero chamar a atenção para isso, para a gente possa perceber. O que ele quer é o silêncio. O que ele quer é o silêncio. O que ele está comprando não é voto. Ele está comprando o silêncio. E de forma especial,
eu fui, eu diria, protagonizar, assim, aconteceu comigo uma situação que eu percebi claramente a tentativa de me silenciar. Foi colocado pelo vereador líder do governo, no nosso grupo, um áudio onde alguém, penso que seja do gestor do governo, porque ele é líder do governo, então eu penso que aquele áudio saiu de alguém do governo. Isso é uma questão de lógicas. Não sei o autor, a gente julga, talvez pela voz, e que diz que me mandasse, me desse uma lição ali, me mostrasse aquele áudio, me desse uma chamada, esse foi o termo. Aí deu uma chamada, coloca lá no grupo de vereadores, e aí se referiu a mim como o vendedor de doces, o vendedor de chocolate. Põe lá para o vendedor de chocolate lá, ele vê, porque eu fiz uma denúncia, e que é a minha obrigação, é o meu direito, é a minha função, e incomodou. Como ele julga que resolveu a minha denúncia, o que na verdade não resolveu, aquilo ali é uma falácia, que a principal da minha denúncia é uma obra que tem no Santa Isabel, o principal, lógico, falei dos postes que estavam mal instalados, estava caindo com a pequena chuva, mas que bom que foi lá e resolveu. Então, valeu a minha denúncia. A obra estava parada, recomeçou, se estava no cronograma, não sei. Mas após eu ter falado, resolveu. Então, faz sentido o que fiz. Mas o principal não resolveu. Então não adianta dizer que está resolvido, viu, meu querido negão da água? Não faz sentido, porque o principal problema lá é a falta de drenagem. E que não tem. E vai continuar. Cada vez que chover, vai inundar. E isso é caro, isso não é simples. E ficou mais caro não ter feito, porque depois vai ter que fazer e vai gastar mais. Então a minha denúncia, ela é procedente. As ruas periféricas ali, está tudo um problema. O que foi feito nas ruas periféricas, né, necessário para resolver aquele problema de fazer aquela construção daquela praça, agravou os problemas periféricos. Então não tem nada de resolvido. Aquele vídeo, que eu não sei que postou, não sei quem passou, é uma falácia. Não está nada de resolvido. Está, por enquanto, na fachada. Mas o principal é isso. Quiseram me intimidar. E não tem sentido isso. A cidade não ganha com isso. E nós precisamos ficar atentos a essa realidade do executivo ao querer calar qualquer um de nós, oferecendo situações, contratações, indicações, qualquer benefício particular, porque a cidade vai pagar a conta. Porque isso talvez tenha preço. Qual é o preço? Qual é o preço do silêncio? Tem preço, mas quanto vale? E quanto vale esse silêncio? É a minha obrigação dizer para cada um, ele vale menos educação, ele vale menos saúde, menos segurança, ele vale menos iluminação, ele vale menos pavimentação, menos praça, menos lazer, menos esporte, menos cultura, menos vida. Esse é o valor do silêncio. Algo que não tem sentido para nós, enquanto eleitos democraticamente, nos silenciarmos, porque é uma ferramenta de trabalho. Porque na medida que não se fala, nós não ajudamos a corrigir os problemas. Então, não tem sentido. E, infelizmente, só eu, Nápoles? Não. Isso está em outras esferas também, estadual, federal. Mas a minha obrigação, e eu vou seguir fazendo, é trabalhar para que o silêncio não seja instrumento de trabalho na democracia. Que Deus possa nos iluminar, que Deus possa nos guiar em cada decisão. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Jorge Maécio. Bom dia a todos. Cumprimento aos vereadores, em nome do vereador Josemar da Saúde, a todo o público presente, a imprensa, aqui através da FM 104, está ali o Carlinhos e o Sena Santos. Senhor presidente, eu
eu nem ia falar hoje, mas atendi uma coisa que o vereador Rogério falou muito bem aqui com relação aos requerimentos, né? A gente coloca os requerimentos na Câmara para solicitar que seja cumprido algumas diretrizes, algumas coisas que já estão pautadas em lei. E para isso a gente precisa explicar o porquê que a gente está solicitando isso. Então, parabéns, Rogério, pela sua cobrança a nós, vereadores, que às vezes a gente coloca o requerimento, passa aqui votado despercebido. Muitas vezes até os nossos requerimentos, que somos vereadores de oposição, não saem, né, para a rua, a gente não é muito divulgado. A gente observa isso, que muitas coisas são mais divulgadas quando se trata de questões da situação, de vereadores da situação. Os nossos ficam um pouco ali ofuscados, mas a gente tem a rede social para falar. E antes de eu entrar na questão do meu requerimento, eu quero dizer para o senhor que realmente, como eu falei lá no áudio, no grupo, um grupo que também está ficando talvez seja até necessário desmanchar, porque ao invés de a gente estar tratando de assuntos que diz respeito ao legislativo, está entrando muita fofoca, já vazou áudio uma vez, uma coisa que era interna, agora já tem secretário, foi o secretário Lourenço que mandou o áudio para o vereador, era que dar o nome, né? Não vi como se ele estivesse fazendo uma coisa para tentar nos afrontar, até mesmo porque eu acho que ele sabe o limite do respeito a esta casa. Então, que bom que o senhor vende chocolate, né? Chocolate alegra as crianças, alegra a todos, os jovens, os adultos e os idosos comem chocolate. Parabéns por vender chocolate. É a questão pejorativa, como é falada, que muitas vezes não tem necessidade. Então, o senhor, como um dos maiores distribuidores de chocolate do sul, extremo sul da Bahia, está aí como um dos grandes empresários, né? Que gera emprego e renda, e muita gente trabalha e leva chocolate para casa, né, para os seus filhos. Isso é bom. O termo chocolate, até quando o time ganha do outro de 4-0, vamos chocolate. Então, eu acho que não há necessidade. Já saiu áudio de secretário, mandando um recado para presidente da associação. Se vocês não pararem de ficar esturrando aí, eu não vou mandar a máquina aí não, viu? Então tá desse jeito. Se estão ameaçando o povo, eles vão querer ameaçar a gente também. Mas isso vai ficar só nos áudios mesmo. Nós sabemos de nossas prerrogativas. Tenho certeza que não irá adiante nenhum tipo de represália. Temos um presidente de postura que não vai permitir que a Câmara também seja ofendida. Isso foi uma questão interna corpus. Tenho certeza que se tivesse ido adiante, o presidente Valdirã tomaria as providências cabíveis e necessárias. Ele, como um defensor e um protetor, né, guardião do regimento interno e da lei orgânica do município, não vai permitir que nenhum secretário venha para cá afrontar qualquer que seja o vereador. Tenho certeza disso, presidente, que o senhor está aí de pulso firme e forte para nos defender. Apesar de que todos aqui têm o seu ponto de defesa. Tem questões jurídicas, tem outras coisas mais. Mas esse assunto é coisa do passado, o senhor tinha que abordar mesmo, porque está ficando custo mais. Eu fiz um requerimento solicitando ao Poder Executivo que encaminhe a casa em que está a aplicabilidade da lei municipal que foi sancionada em 2021. Essa lei, ela dá autonomia ao município a criar a clínica veterinária municipal. O que é essa clínica veterinária municipal? Muita gente fala, mas a saúde está aí. Mas a gente está brigando para que ela melhore. Então não podemos ficar só em uma esfera do município. A saúde está ruim, mas nós estamos brigando para que fique melhor. Mas a clínica municipal veterinária, ela traz formatações que dá ao CCZ, que não está fazendo nada. O CCZ em Eunápolis é um órgão inoperante, não sei se por falta de recursos, não sei se por falta de gestão, mas o CCZ de Eunápolis realmente está deixando a desejar. Eu vou citar um exemplo para vocês. A minha assessora, na porta da casa dela, chegou um cachorro, né? Cego dos 2 olhos, numa quinta-feira. Ela o apanhou, cuidou, era já no final do dia. Na sexta, ela foi levar ao CCZ. Ao chegar ao CCZ,
a pessoa que estava lá disse que só podia recepcionar aquele animal que estava cego, debilitado, abandonado, se tivesse autorização da coordenação. Não conseguiram falar com a coordenação, ela voltou com o cachorro para casa, depois de meio-dia foi de novo, tornou voltar para casa. E o CCZ chegando em Itagimirim. Aí, passou ela com esse cachorro sábado e domingo dentro de casa. Ela tem 2 idosos para cuidar, ainda arrumou um cachorro cego. Aí, quando foi na segunda-feira, ela foi levar esse cachorro novamente. Chegou lá e disseram que tinha que ter autorização para recepcionar. Aí ela teve que fazer um barraquinho, que se fosse eu, tinha feito um barracão. Aí apareceu. Aí foi alegar que lá não tem como ficar recepcionando esse tipo de animal. Falei, pasmem. E vai fazer o quê? Porque vocês veem a matilha de cachorro que está solto pela rua aí. E não é pouco, não. É muito. Aí eu já estou implantando uma lei aqui na casa, eu não vou falar sobre ela hoje, que é criando o Programa Municipal de Amparo a Animais de Abandono, que vai ser estabelecido e coordenado pelo CCZ, porque o CCZ já tem a obrigação de fazer a prevenção de controle de doenças transmissíveis ou transmitidas por animal, controle populacional, né, que é controle para fazer castração, para não deixar proliferar a quantidade de animais na rua, e o manejo de animais de grande porte, além de orientar a população de como fazer o serviço. O que acontece? Quando você tem um animal de rua, que ele tem uma grande quantidade, a facilidade de transmitir doenças para nós, e principalmente para as crianças, é muito grande. Porque aquela quantidade de cocô e de xixi que ele faz no decorrer do dia, principalmente se tiver uma cachorra no cio, aí aquela quantidade ali vai deixando para trás muita doença. Então, essa lei da Clínica Veterinária Municipal, ela ficou criada para 4 funções: castrações, vacinações, partos e atendimento clínico. Só o atendimento clínico, que seria, por exemplo, uma condição de criar uma despesa. Porém, Maxwell, o município já tem veterinários concursados e contratados. Por que o CCZ não absorve isso e faz essa campanha? Porque aí fica aí a rede social, a gente tendo que ajudar aquele senhorzinho que mora lá na Urbis 3, que tem não sei quantos mil cachorros lá dentro, a gente fica tendo que ajudar ONGs, enquanto nós temos um espaço maravilhoso ali, que pode ser implantado esta clínica já dentro do próprio espaço, e os profissionais serem subtraídos de dentro da própria grade que já existe de funcionários públicos do município. Então, não é uma causa e nem é besteira isso não. Isso vai melhorar a qualidade de saúde das pessoas. É muita doença que é transmitida pelo gato, que come o rato, o cachorro que come a imundície no meio da rua e sai fazendo cocô e xixi ali no decorrer de todas as ruas e avenidas de nossa cidade. Então, aqui o meu requerimento é para poder o município fazer com que faça-se cumprir a lei 1257, que institui a criação da Clínica Veterinária Municipal de Eunápolis. Tem muito prédio parado aí, muita coisa parada. O vereador Negão da Água fez a indicação aqui para a policlínica que voltar a funcionar, né? Está ali aquele espaço imenso aqui do lado. Inclusive, tive informações recentes de que foi invadida por vândalos e muitos equipamentos que lá estavam foram deteriorados. E eu irei lá para poder saber disso. Tive essa informação que muitos equipamentos que ali estavam, equipamentos que ainda novos, guardados ali, e que não estavam muito bem guardados, foram destruídos. A gente já não tem tomógrafo, já não tem aparelho de fazer tratamento nas pessoas nos hospitais. E o que tem fica jogado no canto e deixa o povo destruir. Falta de gestão, ingerência. Mas aí, ao invés de secretário estar por aí tentando falar besteira de vereador, devia trabalhar e honrar o belo salário que Sua tem. conclusão. Vou concluir, senhor presidente. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Renato Bromonchenko. Bom dia. Bom dia a todos os nobres vereadores. Bom dia também a todos os assessores, os presidentes aqui presentes e também a imprensa que sempre tem acompanhado o nosso trabalho. O nobre vereador Rogério Astória trouxe a essa tribuna uma imagem ali representando o silêncio, né? Quanto custa o silêncio? Quanto custa as pessoas ficarem caladas e não expressarem suas opiniões, não expressar o que pensa, não expressar o que sente? A gente percebe que em tempos antigos as pessoas conversavam apenas nas rodas de conversa, os amigos batiam um papo, mas com o passar do tempo surgiu a imprensa. E a imprensa, ela passou a dar as notícias, as informações, começou a circular na época da impressão ainda do jornal, quando surgiu ali, né, a primeira Bíblia impressa em 1548, se não me falha a memória, e a partir dali começou também a imprimir as folhas de jornais e os pensamentos iam mais longe, as pessoas convenciam outros, falavam com outros. Depois a gente foi ganhando outras tecnologias, como o rádio, né, a televisão, os meios de comunicação. E, infelizmente, a política ela traz ao poder executivo, a muitos líderes executivos, a capacidade de alguma forma, silenciar alguns, olhe bem o que eu estou falando, alguns jornalistas, silenciar alguns veículos de imprensa, silenciar algumas rádios, às vezes em contratos que parecem ser de propaganda, mas na verdade é a tentativa de que esses governos não recebam críticas, de que esses governos não sejam atacados na deficiência que eles têm de entregar o serviço público lá na frente. E aí, quando você percebe o clamor das pessoas, eles não ganham mais força nas rádios. O clamor da população já não ganha mais força em alguns sites de notícias. Para vocês terem ideia, a gestão passada gastava 4,5 milhões em comunicação e esse governo atual também gasta mais de 4 milhões em comunicação. E esses 4 milhões são repassados para alguns veículos de comunicação do nosso município, para que esses meios de comunicação fiquem em silêncio, não fale o clamor das pessoas. E ontem, por exemplo, na terça-feira, melhor dizendo, algumas mães vieram cobrar sobre a situação do CAPS. Você não viu grandes veículos de imprensa dar repercussão ao clamor daquelas mães. Então, quanto custa o silêncio? Essas mães, elas tiveram um pouquinho de voz, porque hoje existe a rede social. E aí gravaram lá um vídeo com o próprio celular e clamando pela falta de medicamento. Quem é pai de criança autista, quem é tio ou parente de uma criança autista, conhece um pouquinho da situação de uma criança autista, de uma criança que tem TDAH, sabe a luta que esses pais já têm. É algo novo, as pessoas não sabem lidar com isso. Muitos pais antigamente tratavam essas crianças como uma disfunção comportamental, cobria no rei, batia, agredia e resolvia dessa forma. Hoje você tem a medicina que vai lá e orienta. Isso é um comportamento, não tem cura, né? Não é uma enfermidade, é uma condição e vocês precisam saber lidar com isso. E aí, através do medicamento, através dos psicólogos, através dos instrutores nas escolas, para ajudar essas crianças a estarem em sala de aula. E aí o que é que você vê? O silêncio. Quanto é que custa o silêncio? Custa isso aí. Esses pais sofrendo no CAPS, sem ter o medicamento. E a gente tem 17 vereadores aqui. A gente tem, além dos 17 vereadores, mais de 40 ou 50 meios de comunicação nessa cidade. Imagine se todo esse pessoal cumprisse o seu papel e fizesse cobranças ao Poder Executivo, onde é que a nossa cidade não estaria?
Qual seria o comportamento de um executivo sendo cobrado por todos aqueles que têm o dever e a missão de cobrar? Mas, infelizmente, quando a gente cobra, aí ainda você ainda é retaliado. Alguns sites te atacam, algumas rádios vai lá e tenta desconstruir a sua imagem. No meu caso, por exemplo, porque eles não têm o que falar do meu caráter. Eles sabem que eu nunca me envolvi com propina, com dinheiro de corrupção, então não tenho o que falar, atacam a minha fé. Vão para a rádio falar mal da minha vida como pastor, né? Dizer que eu sou o falso profeta, o falso pastor, o pastor mentiroso, o pastor fake news, e vão criando rótulos sem nenhuma base, sem nenhum fundamento. Para você, Rogério, estão chamando agora do vendedor de doce. E aí, para cada um, eles vão criando um rótulo para tentar achar que com isso vão diminuir. Mas eu espero que nunca na nossa vida eles vão dizer que a gente é os compradores de voto, os homens da corrupção, os homens da propina, do dinheiro, né, das falcatruas. Isso eles nunca vão poder dizer ao nosso respeito, porque vamos lutar para a gente manter o nosso caráter e a nossa posição. Porque caráter não pode ter preço, não pode estar à venda. A gente precisa continuar abrindo a nossa boca e denunciando, falando, cobrando os desmandos e as situações que a nossa cidade está vivendo. E cada um dos senhores, diariamente, eu converso com a base, eu converso com a oposição, e cada um dos senhores, diariamente, compartilha comigo que a situação não está fácil. Um patrulhamento que não acontece, uma troca de lâmpada que não acontece. Quando chega, o povo já perdeu a esperança. Obras que Eunápolis continua recebendo sem drenagem. Obras que continuam recebendo sem drenagem. Aí vai lá porque o vereador cobrou uma rua que estava lá, uns postes caídos, e já com asfalto e sem a drenagem funcionar. Inclusive no vídeo que circulou dizendo que era para ser mostrado para o vereador, estavam as poças de água tudo lá em cima do asfalto. Então é um discurso que não funciona. Nós estamos com a cidade toda parecendo uma tábua de pirulito, cheia de buraco, porque o asfalto todo sendo remendado por falta de drenagem, por falta de escoamento de água, e continua as mesmas coisas acontecendo. Uma obra daquele tamanho, as transversais todas ficaram prejudicadas e parece que está tudo mil maravilhas. Mais de 10 milhões foram gastos nessas obras e poucas delas conseguiu dizer que já está concluída. A Rua África, essa rua aqui da lateral, já pintaram, já botaram tinta, já fizeram tudo, vários cantos, as canaletas lá, os meio-fios soltos, porque está sem concreto, sem massa, sem nada. E quando você cobra, alguém ainda diz assim, vamos cobrar o vendedor de chocolate. Então, só Deus para ter misericórdia da nossa cidade. E eu gostaria de dar um conselho aos vereadores: não vira menino de recado de ninguém, porque esse rótulo também é feio. É melhor ser chamado de vendedor de doce do que menino de recado. Que Deus tenha misericórdia de nós. Com a palavra, vereador Ademir Freire. Bom dia, senhores vereadores, a todos aqui presentes. Começando esse dia, parabenizando a todos, estudantes de Direito que fez aí a segunda etapa do OAB e que tiveram êxito. Em nome da nossa assessora de marketing, Keila Mábia, que também hoje se torna uma doutora da lei. Parabenizar Marcos Maestro também, parabéns pela vitória, e a todos que passaram nesse processo. É um processo muito bonito e, assim, são os guardiões da lei, né? Aqui a gente reconhece esse trabalho e é um trabalho muito importante. Registrar aqui a presença do meu amigo Joilson, está dando a honra de nos visitar hoje, nosso amigo Dolly do Rosa Neto, meu amigo Reinaldo, tem feito ali um trabalho na administração naqueles bairros e está sempre atento ali aos acontecimentos e às demandas, né? E com isso eu trago aqui hoje a indicação da rua Oswaldo Bonfim, que é uma rua importante ali do Rosa Neto, que liga ao bairro Alegria e que, se eu não me engano, dá acesso ao bairro Paquetá,
É uma rua de grande movimentação, até mesmo dos alunos que vêm do Paquetá para estudar ali no Rosa Neto. Então, a gente vem aqui hoje pedir ao Poder Executivo que olhe para essas localidades. Eu sempre falo aqui, a periferia hoje, ela precisa dessa assistência, porque é onde a população mais sofre, é onde a população tem tido ali grande dificuldade até mesmo de locomoção. E nós vimos aí, andamos pela cidade e encontramos muitas dificuldades. Então, nós estamos aí também já no 10 meses de mandato, né? Tanto do Executivo quanto do Legislativo, e nós já estamos cobrando esse bate-papo com o gestor municipal, até mesmo para passar essas indicações, o que está acontecendo no município, quais são as previsões que tem para acontecer. É importante que o vereador tenha esse conhecimento, para que realmente a gente tenha o que dizer para a população, o que esperam aí posterior, né? E a gente, como eu sempre tenho dito aqui, tenho acreditado muito na gestão, né? Sabemos aí que ainda há muito a fazer, tá? Vamos bater aquela tecla. Tivemos um ano difícil? Pronto, tivemos. Mas já deu tempo de arrumar a casa. 10 meses já se passaram, então eu acredito que já está na hora de a gente começar a mostrar para que veio. E nós estamos aguardando ansiosamente esse bate-papo com o prefeito, né, com a nossa deputada, que também está ali em Salvador, mandando recursos para o nosso município, trazendo melhorias, equipamentos para a saúde e tantos outros. Então, a gente precisa tomar conhecimento do que realmente tem, do que está acontecendo e o que tem para acontecer no nosso município. Então, nós estamos aqui nesse aguardo. Mas falando aqui da nossa casa, né, Poder Legislativo, a gente tem acompanhado esses últimos dias muitas falácias, muitos comentários, muitas divulgações, e assim, chegando até ao limite que é a falta de respeito. E eu acho que nós precisamos nos atentar, porque no Poder Legislativo não tem oposição. Aqui nós somos 17 vereadores. Quando se fala que nós temos aqui vereador de oposição, não é oposição a vereadores, não. É oposição lá com a gestão municipal. Entre vereadores, 17 vereadores, não existe e não deve existir oposição. E nós temos buscado essa pacificação, temos buscado essa união, e de um certo tempo para cá o negócio tem andado meio revirado dentro da nossa casa. E isso não é natural, e eu acho que não deve acontecer. Recentemente tivemos uma reunião com o diretor do hospital, onde o colega tratou o outro como moleque. Onde o colega mencionou que o outro chamou de moleque. Ou seja, olha a que nível nós estamos chegando dentro da nossa própria casa. Olha a falta de respeito que está tendo entre colegas. Então, se a gente não conseguir ajustar a nossa própria casa, como é que nós vamos cuidar lá fora? Como é que nós vamos cuidar do nosso povo? Como é que nós vamos transmitir um respeito para quem nos colocou aqui para representar, se a falta de respeito sai daqui de dentro? Então, nós precisamos nos atentar a isso. Precisamos ter esse entendimento. Nós temos um grupo de 17 vereadores, é um grupo interno nosso. O que acontece dentro desse grupo, pela lógica, tem que ficar dentro desse grupo. Mas a população acompanhou a disseminação de tantos áudios, de tantas falácias, de tantos fake news, que saiu do nosso grupo. Ou seja, um grupo que era para ser privado. É um grupo que era para ter 17 membros de autoconfiança. E, infelizmente, situações como essa têm acontecido. Ou seja, qual é o comprometimento que nós temos quanto a vereador? Qual é o respeito que nós temos com os nossos colegas? Então, é uma situação grave que precisa ser revista. Eu sempre falo que eu estou aqui na política, não vim com a intenção de perpetuar na política, eu vim fazer o meu trabalho, eu vim representar o meu povo. Para vocês terem uma ideia, tudo isso aconteceu pela situação do Hospital Regional. Eu me privei de ir esses últimos dias no Hospital Regional, porque eu estou esperando uma resposta desta casa ou do diretor do hospital dizer, vereador, já tem o acesso para entrar. Porque esse negócio de você ir para o Hospital Regional, fazer o seu trabalho, e chegar lá você ter que ficar sentado em recepção,
esperando, sabe Deus quando que você vai ter uma autorização de subir, isso eu não aceito. Eu prefiro não ir. E a população tem nos cobrado. Ah, Ademir, você deixou de fiscalizar o hospital. Eu estou esperando a autorização para mim entrar. Uma vez que a nossa prerrogativa foi cerceada. Eu não estou conseguindo adentrar no hospital como devemos. E eu nunca fui no hospital regional, nem qualquer outro órgão, criar baderna, transmitir bagunça. Não, eu fui lá com moralidade. Quando eu chego lá, eu vou até a direção, passo a saber como é que estão os acontecimentos e depois eu convido alguém para ir comigo no hospital. Eu nunca adentrei um leito de um hospital sem alguém estar comigo ou sem eu ter uma autorização de entrar. Nós sabemos dos nossos limites, nós sabemos das nossas prerrogativas. Então, essa história de que vereador vai entrando dentro de quarto que só tem mulheres, que tem isso, que em UTI, não, isso não procede. O vereador não faz isso, não. O vereador, ele sabe o limite dele, e eu sei o meu. Então, mais uma vez, eu reforço aqui, nós estamos aqui para ajudar o gestor a gerir esse município. Eu não me canso de falar isso, porque é a realidade. Nós conhecemos nossas ruas, nós conhecemos nossos bairros, nós conhecemos nossa cidade, e eu quero até aqui parabenizar o prefeito Roberto pelo trabalho que está sendo feito na zona rural, através do secretário Tito, através do secretário Júnior Bahia, porque a zona rural hoje ela consegue ter um patrulhamento, com os trampos e barrancos, mas está funcionando. Então, assim, eu poderia chegar aqui e falar simplesmente mal do prefeito? Não, o prefeito não me proibiu eu entrar dentro do hospital, não. Entendeu? Não foi o prefeito que foi lá e falou assim, aqui você não entra mais, não. Mas ele precisa saber o que está acontecendo. Ele precisa saber das coisas que estão sendo colocadas sobre nós. Então, essa casa merece respeito e nós exigimos respeito. Entre colegas e também entre o executivo. E meu muito obrigado a todos. Declaro encerrado o expediente. Passaremos à votação das matérias. Ixi. Projeto de lei do Executivo número 21/2025 institui a política municipal de alfabetização do município de Eunápolis e das outras providências. Primeira votação. Projeto de lei 21 do Executivo, aprovado em primeira votação. Projeto de lei do Executivo 22 de 2025, dispõe sobre a prorrogação do prazo de vigência e altera o parágrafo único do artigo 1º da Lei Municipal 1480, de 29 de abril de 2025 e da outras providências. Segunda votação. Projeto de lei 22 de 2025, aprovado em segunda votação. Projeto de lei do Executivo 23/2025, da nova redação à Lei Municipal 990 de 2015, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Educação de Eunápolis e das outras providências. Segunda votação.
Projeto de Lei Executivo 23 de 2025, aprovado em segunda votação. Projeto de Lei. A outra já foi. Você tá nervoso? Você tá nervoso, Ney? Projeto de Lei Executivo 25 de 2025 altera o artigo 15 da Lei Municipal 969 de 2014 para dispor sobre a contagem de tempo de exercício de mandato classista ou eletivo para fins de progressão funcional. Segunda votação. Projeto de Lei 25 de 2025 do Executivo, aprovado em segunda votação. Projeto de Lei Legislativo 41 de 2025. Autoria vereador Valdirã, institui no âmbito do município de Eunápolis a Semana de Capacitação Profissional do Servidor Público Municipal e da outras providências. Segunda votação. Projeto de Lei Legislativo 41 de 2025, aprovado em segunda votação. Projeto de Lei do Legislativo 42 de 2025, autoria Raimundo Porrola. Reconhece de utilidade pública a Associação dos Assentados do Projeto Aristeu Carvalho Lisboa e da outras providências. Segunda votação. Projeto de Lei Legislativo 42 de 2025, aprovado. Projeto de Lei do Legislativo 43 de 2025, autoria mesa diretora, dispõe sobre atualização de valores diários de viagem, presidente, vereadores, assessores, diretores e demais servidores da Câmara Municipal de Eunápolis. Segunda votação. Projeto de Lei Legislativo 43 de 2025, aprovado em segunda votação. Projeto de Lei Legislativo 44 de 2025, autoria Renato Brumonschenkel. Reconhece de utilidade pública a Associação da Casa Nutricional SOS Vida e da outras providências. Segunda votação. Projeto de Lei 44 de 2025, aprovado em primeira votação. Em segunda votação. Projeto de Lei 45 de 2025. Dispõe sobre a regularização, fiscalização e ordenamento da fiação aérea nos postes de energia e iluminação pública no município de Eunápolis. Autoria vereador Valdirã. Em votação. Primeira votação. Projeto de Lei Legislativo 45 de 2025, aprovado em primeira votação.
Requerimento 35 de 2025, autoria vereador Jorge Maécio, no uso de suas atribuições regimentais, vem respeitosamente requerer, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal por meio da Secretaria competente, solicitando informações e providências quanto à plena aplicabilidade da Lei Municipal 1257 de 2021, que dispõe sobre a implantação, funcionamento e oferta de serviços da Clínica Veterinária Municipal e demais benefícios previstos no referido diploma legal. Votação. Requerimento 35 de 2025, autoria Jorge Maécio, aprovado. Requerimento 36/2025, autoria Wellington Rodrigues, no uso de suas atribuições regimentais, após ouvido o plenário, que seja oficiado ao Poder Executivo Municipal, requerendo por meio da Secretaria competente providências para a plena aplicabilidade da Lei Municipal 1363 de 2023, que dispõe sobre a obrigatoriedade de todas as emissoras de rádio no município de Eunápolis inserirem em sua programação diária o mínimo de 10% das músicas de artistas locais. Em votação. Requerimento 36 de 2025, aprovado. Passaremos agora à votação das indicações em bloco. Indicações de 371 a 384. Em votação. Indicações da pauta aprovadas. Agradecer aqui a presença de todos. Questão de ordem, vereador Jorge Maécio. Eu queria solicitar de Vossa Excelência, nós temos na casa vetos que foram derrubados, que o prefeito mandou vetar alguns projetos, e dentre eles tem projetos de minha autoria e de outras autorias que a gente precisa que sejam promulgados. Que aí agora está na sua mão. Vê se os prazos ainda estão Todos os projetos de lei que estavam em pendência foram promulgados e publicados no Diário Oficial os vetos na semana também? passada. Todos os, não, os Pronto. vetos não. Foi promulgado. Não, é dos vetos. Os vetos nós votamos. Os Os vetos projetos estão de do lei prazo que foram encaminhados e Esse não eu vi, foram mais de hoje. sancionados, a casa já promulgou todos. Pronto. E o dos vetos? Os vetos também. Tudo, Ok. já está tudo em dia. Agradecer a presença de todos os vereadores, servidores, assessores, a imprensa, todo o público aqui presente e aos nossos internautas que acompanham a nossa sessão. Declaro encerrado essa sessão.